Compartilhar minha tela aqui. Todo mundo vendo, hein? Sim. Show. Vamos lá. A fonte tá legal? O tamanho? Tranquilo. Beleza. Tá, vamos lá. Vou criar um projeto novo, tá? Pra gente ir praticando ainda mais. Aquele velho comando nosso, tá? Vou acessar aqui a pasta dos meus projetos aqui da mentoria. E aqui dentro eu vou criar um novo projeto, né? Com npx create react app. Colocar aqui o nome de exemplo, tá? Então, deu enter, vai criar aqui o nosso projeto. Já criou a pastinha. Beleza, ó, criou. Ele traz aqui os comandinhos aqui básicos pra gente rodar, tá? Vou acessar a pasta do meu projeto e rodar o comando yarn start ou npm start, né? Caso estejam usando o npm aí, beleza? Aí, ó, pronto, startou aqui o nosso projeto. Bom, fazer aquela mesma coisinha de sempre, tá? Vou excluir aqui alguns arquivos. Ó, os dois últimos arquivos eu não preciso, essa logo aqui também eu não preciso. Esse arquivo app.test aqui eu não preciso. E vou excluir esse app.css aqui também, que eu não vou querer. Beleza? Vou manter só esses três aqui. Agora eu preciso só resolver uns probleminhas, ó, que vai dar erro, tá? Então aqui, ó, no index, basicamente eu preciso apagar o meu report web vitals aqui, que eu excluí, então não tenho mais, eu preciso apagar. Beleza? Aí aqui no meu app.js eu preciso apagar aqui a importação da logo, que eu também excluí o arquivo, tá? E apagar também aqui a minha logo, além do arquivo app.css também que eu excluí, tá? Então, fazendo isso daqui, o nosso projeto já volta a funcionar normal, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar um pouco mais, vou mostrar um pouco mais de exemplos sobre estado, tá? Então, vou apagar isso aqui, ó. Primeiro, vou mudar isso aqui para o padrão de Arrow Function, tá? Então, const app igual maior, tá? Pronto, já alterei. E vou apagar tudo isso daqui que está dentro da minha classe nameApp, tá? Vou deixar assim, ó, bem limpo. Vai ficar tudo branco. Beleza? E vamos focar aqui em estado. Eu não vou focar em CSS, eu não vou fazer nada de visual aqui, tá? Vou focar mais em estado. Então, beleza. Ó. Como eu falei, né, nas aulas passadas, o estado basicamente é uma forma da gente armazenar valores, né, e ter esses valores de uma forma que a gente consiga manipular de maneiras bem mais fáceis, tá? Além de compartilhar esses estados também entre componentes filhos, né? Ou seja, componentes que são filhos desse meu componente principal, por exemplo. Beleza? Como é que eu faço para criar um estado dentro do React? A primeira coisa, eu preciso importar aqui, ó, import do React, tá? Ó, da biblioteca do React. Importar um cara chamado useState, tá? Isso daqui é um hook de gestão de estado do React, beleza? Tendo isso em mãos,
eu simplesmente preciso criar aqui, ó, sempre dentro do meu componente, tá? Essa função aqui representa o meu componente. Eu preciso criar uma constante, beleza? Essa constante, ela vai ser aqui como se fosse um array, tá? Abertura e fechamento de conchetes, tá? Igual use state, beleza? E aqui, ó, o que vier aqui dentro dos parênteses do useState vai ser o nosso default, o nosso valor padrão, inicial, né? O valor que vai iniciar dentro do nosso estado, tá? Eu posso deixar assim, eu posso colocar ele como nulo, assim, eu posso, se ele for uma string, por exemplo, se o valor que for ser imputado dentro dele for uma string, eu posso deixar uma string vazia, né? Se for um número, eu quero que o número se inicie em zero, por exemplo. Eu quero fazer um contador que o número se inicie em zero. E aí, de acordo eu for clicando num botão para aumentar ou diminuir, esse número vai mudando. Tá? Como exemplo aqui, eu vou fazer de novo o exemplo do contador, tá? Só para gente ver isso daqui na prática. Então, eu vou iniciar esse estado como zero, tá? Aí aqui, dentro dos conchetes, eu preciso de dois parâmetros, tá? O primeiro é o nome do meu estado, ou seja, a variável onde o valor dele será armazenado. Tá? Então, por exemplo, vou criar aqui como counter. Ó, tá? Ou count, só para deixar mais claro. Ó, count é o nome da minha variável. O segundo parâmetro é o nome da função que vai permitir que eu altere o valor dessa variável aqui. Tá? Então, eu vou chamar ela de set, tá? Count. Como um padrão, a gente sempre cria dessa forma, tá? O nome do meu estado sempre vai ser o mesmo nome da função, porém iniciado com a palavra set. Beleza? Só para deixar mais claro. Se vocês prestarem atenção, vocês veem que a função ela fica numa cor verde aqui, tá? E aí, beleza. Agora, só para mostrar aqui, ó, eu vou colocar aqui um H1 e vou simplesmente printar o valor do meu estado, que é zero, tá? Vou printar aqui, ó, dentro do H1. Para escrever um JavaScript dentro do meu JSX aqui, eu vou abrir e fechar chaves, tá? Dentro do meu H1. Simplesmente vou passar a minha variável aqui para dentro, beleza? Então, ó, count. Se eu salvar isso, ó, ele trouxe aqui para mim o zero. Tá vendo? O meu valor inicial é zero, ele vai iniciar em zero. Se eu mudar aqui, eu quero que meu valor inicial seja 100. Ó, salvei, olha lá, meu valor inicial é 100. Beleza? Eu vou deixar aqui como zero. E é isso. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Não. Eu queria saber só se depois do set é obrigatório ser letra maiúscula. Sim. Tipo set count aí. Sim. Sempre que a gente for trabalhar com criação de funções ou variáveis no JavaScript, a gente sempre se inicia elas com letra minúscula, tá? E a partir da segunda palavra dessa função ou dessa variável, a primeira letra da segunda palavra ou da terceira palavra, da quarta palavra, sempre vai ser em maiúsculo, tá? Tá. Beleza? A diferença aqui, ó, quando a gente cria um componente, por exemplo, o componente ele sempre tem que se iniciar com letra maiúscula, beleza? E aí, por exemplo, se meu componente fosse app teste, o meu teste seria assim, tá? Beleza? Beleza. Show. Então beleza, ó. Aqui eu criei o meu estado. Meu estado está pronto, tá? Ele está pronto, ele está exibindo aqui um valor default, que é o zero, e ele tem para mim uma função que eu consigo alterar esse valor, beleza? Aí como é que eu faço para usar essa função agora? Por exemplo, eu quero criar aqui um botão, ó, vou criar um button, tá? Tipo do type button, beleza? E esse botão ele vai ter vou colocar aqui, ó, subtrair. Subtrair. Beleza? Eu vou criar um outro botão aqui, ó, depois do meu H1, tá? Outro button do type button e o texto vai ser adicionar. Subtrair não, fica estranho, eu vou colocar diminuir. Ó. Então, ó, ficou aqui, ó, diminuir e adicionar, beleza? Aí, ó, vocês lembram que
nosso botão, ele tem uma propriedade que chama onClick, que é esse cara aqui, Sim. onClick. Ou seja, quando esse botão for pressionado, o que tiver aqui dentro dele vai ser executado, tá? Então, eu simplesmente, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu poderia ou criar funções aqui, tá? Tipo, const add number, por exemplo, é igual a setCount, tá? setCount é o nome da função que vai alterar o meu estado, tá? Isso daqui que eu estou fazendo, galera, é uma forma de criar uma função, tá? Separada para poder ser executada nesse onClick, tá? Como aqui, ó, não é uma coisa muito, não precisa disso agora, porque é bem simples o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar diretamente aqui, tá? Opa. A Jéssica aí. Boa tarde, Jéssica, tudo bom? Boa tarde, tudo certo? Boa. Tava mostrando aqui, ó, a gente criou uma outra aplicaçãozinha só para mostrar novamente como é que se usa o estado, tá, do React, que é uma dúvida aí que a galera ainda tá tendo, né, normal, que isso daqui é uma parada complicada de entender mesmo. Sobre isso, Jéssica, como é que tá para você a questão de estados? Não, tá tranquilo. E aí, com aquela explicação também do exemplo que eu pedi da última aula para ti também, aí abrir um pouco mais a mente né, também. Boa, show de bola. Não, tranquilo. Então vamos lá. Então assim, ó, eu tenho aqui uma função, tá? Uma função setCount e eu quero que quando esse botão aqui ele for pressionado, ele diminua um número, tá? De cima desse número default aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Para eu executar uma função aqui dentro, ó, simplesmente eu vou abrir aqui uma arrow function, tá? Dessa forma e vou executar essa função setCount, ó, setCount, tá? Abriu e fechou parênteses. Ela, fazendo isso daqui, ela já vai ser executada. Só que eu preciso informar para ela qual é o valor que eu quero atribuir para o meu estado. Tá? Então aqui dentro dela eu preciso passar o valor que eu quero atribuir para o estado. E esse valor, ele é o quê? Ele é o valor do estado menos 1. Tá? Então é um cálculo básico de matemática que simplesmente eu pego o meu estado, tá? Aqui, ó, coloca aqui dentro, ó, meu estado count menos 1, tá? Ou seja, toda vez que esse botão for pressionado, ele vai pegar o valor do estado, que é 0, vai subtrair por 1 e vai atualizar ele para esse novo valor. Ó, vou rodar aqui. Ó, diminuir, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então aí vai atualizando até eu parar. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui para o outro botão, ó. OnClick. Abre uma arrow function. setCount. Ó, count, que é o meu estado, mais 1. Tá? Só que aqui agora eu quero adicionar um número. Então ele vai pegar o valor original do estado e vai adicionar mais 1 em cima dele. Ou seja, vai fazer uma soma de mais um número. Tá? Aí, ó, tá menos 26, ó. Eu vou adicionando, ó, ele vai voltando aqui até chegar no 0. Aí ele começa números positivos, ó. Aí diminuir, ó. Beleza? Alguma dúvida? Não. Deu pra entender? Deu pra sacar como é que funciona o estado? Sim, sim. Uhum. Então, sempre assim, ó. Essa função, que é o nosso segundo parâmetro, ele sempre vai atualizar o valor do nosso estado, tá? E aí, para você usar ele, simplesmente você instancia a função e todo o valor que você passar aqui dentro dele vai ser atualizado no estado. Tá? Se eu quisesse que fosse passado aqui, ó, o estado inicial é 0, mas eu quero que quando clica nesse botão diminuir aqui, eu quero que fique 50, ó, por exemplo. Tá? Ó, vou reiniciar aqui para 0. Ó. Eu cliquei em diminuir, ó lá, ele mudou para 50. Beleza? É que aqui a lógica do contador é você diminuir baseado no estado original.
Para pegar o estado original, eu coloco aqui o count, que é o meu estado original, e subtraio ele por 1. Então a gente tem aí um botão de adicionar e um botão de diminuir. Beleza? Beleza. Beleza, achei difícil. Difícil? Achei. Eu acho que é porque que você não viu a aula passada, né? Mas depois dá uma Eu acho assistida que ela não viu. dá uma É assistida provável. depois no vídeo, que aí vai ficar um pouco claro lá também, porque a gente fez uma aplicaçãozinha bem mais prática mesmo, então dá pra ter uma noção bem legal. Aham. Inclusive de manipulação de array, tá? Opa, meus melhores amigos. Boa. Pessoal, aqui, vamos lá, eu quero que vocês falem mesmo, tipo, o que vocês estão com dúvida, porque, assim, a ideia é a gente ir repetindo as coisas até as coisas se encaixarem, tá? Então, como eu falei, a gente vai passar pro próximo nível assim que vocês falarem, pô, tá bom, já tô entendendo legal, então a gente vai avançando, tá? Mas enquanto a gente não, vocês, tipo, tiverem com dúvidas, vamos falando, a gente vai criando algumas coisinhas aqui para ir tirando essas dúvidas na prática. Pode ser de Então, qualquer coisa, tá, pessoal? De qualquer coisa que a gente já viu até hoje. eu tava assistindo um curso no Udemy, alguma coisa assim, não sei falar inglês. E tinha uma parte que falava muito sobre o ciclo de vida. E Aham. eu assisti 1 milhão de vezes, eu não entendi porra nenhuma. Boa, eu acho que foi uma coisa que eu falei também na aula passada, mas eu vou dar mais exemplos aqui agora então, para ficar mais claro. Vamos lá. Eu acho que foi nessa parte da última aula que eu comecei a me perder e não entendi mais nada. É que tem aquele tal de componente will mount, did mount, que é um trem assim. Isso, porque foi isso mesmo, né, pessoal, que eu cheguei a falar no início da aula passada, né? Eu até mostrei um exemplo de um componente de classe e um componente funcional, não foi? Foi. Boa. Beleza, ó, vamos lá então. Eu vou voltar um pouquinho nisso também, que eu sei que isso daqui também é um pouco confuso, tá? Eu vou apagar isso aqui, a gente vai... Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui um H1. Esse H1 vai mostrar o meu count aqui normal, tá? Então vai ficar ali, ó, 0. Ó, vou atualizar, vai ficar 0, beleza? Então o nosso contador ali tá zerado. Agora, eu quero que faça o seguinte, ó. O Tayane, você viu aí, que você viu um vídeo que ele tá explicando sobre componente de classe, né? Eu vou mostrar Eu sei que ele estava explicando sobre ciclos de vida. isso. É que assim, ó, a gente tem duas formas de criar componente no React, tá? A gente tem um componente baseado em classe e a gente tem um componente baseado em função, que é isso daqui que a gente está usando, tá? Esse daqui é um Certo. componente funcional, beleza? Ó, eu vou replicar o mesmo componente aqui, ó, utilizando o classe. Aliás, eu acho que eu vou pegar como exemplo aqui da doc mesmo, que até tem exemplos montados, ó. React. Aí eu já mostro para vocês na prática, mas é sempre bom ir mostrando a documentação, até para vocês se familiarizarem mais com ela. Ó, aí aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, state É isso ciclo de vida. mesmo. Isso. Ó, aí aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Convertendo função para classe. Oba. Adicionando estado local na classe. Acho que é esse aqui. Tá, é esse, tá vendo? É alguma coisa desse tipo aqui que você viu, né? É que aqui não tem o componente de mount, Isso, mas você viu esse tipo de componente aqui, certo? isso mesmo. Eu lembro dessa palavra constructor, da render, e tem esse negócio que eu falei que é o will mount. Isso, ele tá aqui, did ó. mount. Aqui tem, quer ver? Tem também aqui, ó. Aqui, ó, métodos de ciclo de vida. Aqui, ó, componente de mount, componente will mount. Isso mesmo. Beleza. Ó, basicamente, o que acontece? O componente de mount, ele vai ser chamado, tá? Aqui, ó, se vocês verem, ó, ele deve até falar aqui também, ó. Aqui, ó. Isso daqui é um exemplo até que dá para vocês replicarem, tá, pessoal? Depois, ó, se vocês quiserem pegar dessa documentação e replicar esse exemplo aqui, ó. Mas aqui até fala o que acontece, ó. Em aplicações com muitos componentes, é muito importante limpar os recursos utilizados pelos componentes quando eles são destruídos, né? Ó, nesse caso aqui, ó, ele fala, ó, queremos configurar um temporizador sempre que o clock é renderizado para um DOM pela primeira vez. Isso é chamado de mounting, tá? Ou seja, a primeira vez que um componente ele é montado na tela, esse método aqui ele vai ser executado, tá?
É o componente did mount, beleza? E aí ele fala aqui, ó, podemos declarar métodos especiais no componente de classe para executar algum código quando o componente é montado e desmontado, tá? No caso aqui, ó, o componente did mount, ele vai ser executado quando o componente for montado em tela, e o componente will_unmount, ele é executado quando o componente é destruído, tá? Ou seja, você vai sair daquele componente para ir para outro, tá? Esse componente ele vai ser destruído. Beleza? Então, assim que esse componente é destruído, você consegue executar alguma coisa dentro dele, tá? Dentro desse componente will_mount aqui, beleza? Tá, Aí, ó. mas aí eu coloco o que dentro desses negócios? Então, boa, vamos Por lá. exemplo. Vamos lá. Aqui tem um exemplo, ó. Aí ele segue com exemplo. Quer ver? Vamos fazer esse exemplo aqui, só para ficar mais prático. Eu vou até copiar, vou substituir lá só pra gente ver. Depois a gente volta com isso aqui, tá? Substituir tudo aqui porque é classe. Eu vou só mudar o nome aqui de clock para app para não ter que mudar muita coisa. E aqui eu preciso importar o React, tá? Porque ele está sendo usado aqui, tá, pessoal? Então, beleza, ó, a gente tem aqui o nosso app, ele vai mostrar isso aqui na tela pra gente agora. Olha lá, ó. Hello World, it is e a hora atual, beleza? Sim. 8:06, que ele tá pegando a hora atual aqui, ó, porque a gente está utilizando o new date do JavaScript, tá? Então ele vai trazer pra gente a hora atual. E aí, ó, esse new date, ele está sendo salvo dentro do estado, tá? Então tá aqui, ó, this state é igual a um objeto. Esse objeto tem uma variável chamada date, tá? E essa variável, ela tem o valor da nova data, no caso, a data atual, beleza? E aí, aqui embaixo, ela está sendo printada, ó. Tá vendo, ó? This state.date.toLocaleTimeString, que é para formatar, tá? A nossa data no padrão aqui, que a gente possa ler, né? Porque, ó, se eu deixar, por exemplo, new date, olha o que vai acontecer, ó. Peraí, new date, this state date, acho que ele não vai deixar aqui porque eu preciso do get. Não, aqui só vai trazer a coisa. Get, eu teria que montar a data. Get o TC date, deixa eu ver se traz no TC. Não, também não. Bom, enfim, deixa pra lá. Mas eu teria que montar a data aqui. Aí esse toLocaleTimeString, ele basicamente ele formata para deixar nesse formato mais legível pra gente, tá? Então já traz aqui, ó, PM, que aqui tá no padrão americano, né? Então usa AM PM. Mas também dá para formatar para deixar no padrão 24 horas, que é o nosso padrão aqui que a gente utiliza. Beleza? Mas isso não vem ao caso. Vamos lá. O componente didMount, ele vai ser executado assim que o meu componente for montado. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e colocar um alert aqui dentro, ó, montou o componente. Ó, vou salvar. Ó, tá vendo? Ele foi executado assim que o meu componente foi construído em tela. Tá vendo? Ó, ele montou o componente, ó, tá aqui. Beleza? Então, se eu recarregar a página, de novo, ó, ele montou meu componente, ele executou o alert. Então, assim, ó, qualquer coisa que eu precise que seja executado assim que o componente ele é montado na tela, eu vou executar aqui dentro desse método especial, tá? Componente didMount. Um exemplo bem prático, tá? Quando eu entro numa tela, eu preciso bater em uma API, tá? Para carregar informações dessa API e exibir na minha tela, tá? Então, é nesse local aqui que a gente vai fazer a chamada para essa API, tá? Se for o caso de eu preciso bater numa API assim que o usuário entrar na minha página. Por exemplo, é aqui dentro que a gente vai chamar um método para bater nessa API, trazer os dados dessa API, a gente vai atualizar o estado com esses dados e esse estado vai renderizar os dados aqui na tela. Beleza? E aí o componente will_mount, ó, vamos seguir aqui de novo, vamos voltar aqui, ó. Vou mostrar aqui o exemplo que ele está dando, tá? Aqui no componente didMount, ó, ele é executado depois da saída do componente, e é renderizado no DOM, tá? Esse é o lugar para configurar um temporizador, por exemplo, que é o exemplo que ele está dando. Então, se a gente pegar esse código aqui, ó, e colocar aqui no lugar desse alert, ó, deixa eu ver o que vai acontecer. Vou voltar aqui. Deixa eu ver, eu não sei se ele... Acho que ele não acontece nada ainda. Tem mais coisa aqui, ó.
Que aqui, o que ele está fazendo? Ó, Timer ID. Deixa eu ver. A gente não tem um estado chamado Timer ID. Set interval. Tá criando um set interval. Aqui na verdade nem mostrou exemplo nenhum, não. Só mostrou o que era para pôr ali dentro. Mas beleza, não tem problema. Então assim, o que vai acontecer? Ó, quando um componente ele for montado, ele vai criar um intervalo, tá? Esse set interval aqui, a gente cria um intervalo de tempo para executar uma determinada ação. Nesse caso, ele está criando um intervalo de 1 segundo, tá? Ou seja, tudo que tiver aqui dentro do set interval, ele vai ser executado a cada 1 segundo, tá? Beleza? Certo. Tá, a gente pode fazer, ó, deixa eu ver, ao invés dessa data aqui, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, só pra gente ver se dá certo, ó. Eu vou colocar aqui, timer, igual a 0. E aí aqui, ó, deixa eu ver, aqui, Cara, tem tanto tempo que eu não uso, acho que é thisState. Tanto tempo que eu não uso componente de classe. Vamos lá. Pera aí que deixa eu pegar aqui. Foi mal, pessoal, aqui tem muito tempo que eu não uso componente de classe. Aqui, ó, thisState, tá? Ah, não, ele tem aqui, pessoal. Então vamos lá, ó. Vamos seguir. É isso mesmo. Eu vou deixar do jeito que tá aqui porque ele tem sim o exemplo completo ali, ó. Não precisa nem mexer, não. Depois eu vou mostrar isso aqui também no componente funcional, tá? Que é o que hoje eu utilizo há muito tempo, né? Por isso que eu tô falando que o componente de classe meio que eu tô desatualizado. Mas beleza. Mas o funcional parece ser mais prático também, né? Não, é muito melhor de escrever. Não tem nem comparação. Tá. Aqui a gente tem a função tick, que ele tá executando aqui, ó. thisTick. Eu só quero entender de onde que ele trouxe esse timer ID. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Se não tiver, a gente faz também, não tem problema. Mas basicamente, ó, e aqui eu vou pegar aqui só pra mostrar. Esse thisTimerID que eu não tô entendendo de onde que ele tá pegando. Mas tranquilo, de qualquer forma ele tem que executar. Peguei errado, pô. Não é essa não. É essa aqui que eu quero, tô ficando doido. Peguei a função errada. Ó. Vamos ver aqui se acontecer alguma coisa agora. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que tá mudando? Uhum. Vocês viram que se eu tirar esse set de intervalo daqui, ó, vou comentar ele, ó. Ó, tá no 50, certo? Tá parado. Os segundos aqui. Agora, quando o meu componente for montado, eu quero que ele faça o quê? Que ele crie um intervalo, tá? A cada 1 segundo, ele execute essa função aqui, ó, que eu criei aqui embaixo, ó. Essa função tick, tá? Então aqui ele vai chamar thisTick. A cada 1 segundo ele vai executar ela. E o que essa função aqui faz? Ela basicamente, ela tá setando o meu estado, tá? O meu estado aqui, ó, date, tá vendo, ó? Date, tá aqui, ó. This.setState. Aí ele pega o date, que é do state, e a cada 1 segundo ele adiciona, ele atualiza a data aqui do state, tá? E aí fazendo isso, ó, ele simplesmente criou um timer aqui, ó, 1 hora com o tempo real, tá? Então ele vai atualizando ali a hora, né, em tempo real. Vocês veem, ó, vai chegar no 59, ele vai mudar o número aqui para 14. Ó, mudou para 14, viu? Então isso daqui ficou meio que um relógio, tá? Criou basicamente um relógio aqui, tá? E aí, ó, o que ele traz aqui? Ó, a gente montou aqui no componente de mount, a gente executa uma função para atualizar o estado a cada 1 segundo, tá? E aí ele fala que enquanto thisProps é configurado pelo próprio React, thisState tem um significado especial, você está ali para adicionar, bababá, qualquer coisa. Agora, ele fala, ó, vamos derrubar o temporizador no método de vida, do ciclo de vida componente de onMount, componente onMount, tá? Por quê? A gente está trabalhando com um set interval aqui, tá? Então, quando esse componente ele for desmontado, a gente precisa parar isso aqui, tá?
Senão a gente vai ter problemas aí, vários problemas no React, porque a gente está atualizando um estado a cada 1 segundo. Se a gente não parar isso, quando a gente voltar para esse componente, por exemplo, vai estar uma bagunça o nosso timer. Tá? Ele vai acabar ficando bagunçado. E aí, como a gente limpa isso? Ó? Quando a gente trabalha com set interval, a gente tem um método também que se chama clear interval. Tá? E aí, para limpar esse set interval aqui, ó, basicamente a gente vai chamar aqui o this.timerID e passar para dentro do clear interval aqui, ó. Aí ele vai ver, putz, esse daqui ele tá criando ele tá atualizando, tá executando uma função a cada 1 segundo, só que quando o componente ele desmontar, eu quero que essa função ela pare de ser executada. Então aqui simplesmente ele vai parar de executar o meu set interval aqui, tá? Que é esse this.timerID, basicamente é uma variável que ele criou para armazenar esse set interval, tá? Para referenciar esse set interval aqui. Beleza? Beleza. Ficou Tá. mais claro. Ah, beleza. Agora, só que vocês estão vendo como isso daqui não é bonito? Aham. Agora vamos fazer isso daqui, ó, com o nosso componente funcional. Só Bora. Deu para entender, né, pessoal? Mais ou menos. deu. Beleza. Deu pra dar uma clareada nas ideias. Não, é assim mesmo. Vocês vão ver mais, vocês vão ver quando vocês estiverem usando na prática, tá? É o que eu falo, quanto mais vocês conseguirem fazer projetinhos na prática, para colocar isso daqui em prática mesmo, vocês vão colocando na mente, tá? Então Oi, vamos... Júlio. Oi. Aí no caso, quando ele é desmontado, é quando você fecha a aba ou para lá? Não, quando eu, tipo, por exemplo... Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma forma aqui. É que a gente está trabalhando com um componente de uma página só. Mas... Se você mudar de página, ele é desmontado. Um exemplo, no caso. Também. Tem vários outros casos, mas um básico seria isso, saca? Ah, entendi. A gente vai ver mais na prática mesmo quando a gente for fazer algumas páginas aqui. Quando eu for mostrar para vocês o sistema de roteamento, por exemplo. Tá ok. Mas beleza, ó, vamos lá. Então eu vou passar isso daqui para o componente funcional agora para vocês verem a diferença, tá? Então eu vou só renomear esse componente aqui para app2 aqui, só para não dar conflito. Depois eu apago ele. Ó, aqui, ó, mesma coisa, tá? Eu vou criar aqui a constante app é igual uma arrow function. Abrir e fechar chaves. Aqui eu vou ter o meu return, tá? E esse return basicamente vai retornar isso aqui pra mim. Beleza? A única diferença aqui, tá? Eu não vou usar esse this.state, beleza? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso utilizar o date aqui normal, ó. Só que eu vou tirar aqui, ó, this.state. Vai ficar dando erro aqui, porque date não está definido, beleza? Não foi definido. E aí o que eu vou fazer, ó? Agora eu vou utilizar, ao invés do this.state, eu vou utilizar aqui o nosso hook e use state para criar o nosso estado. Então eu vou criar aqui, ó, date, set date, igual use state. E o valor inicial dele vai ser o new date. Beleza? Ó, vai ser a data atual, a data e hora atual, o valor inicial dele. Fechou? Então aqui a gente criou um estado. A gente fez a mesma coisa que fez aqui, ó. Beleza? Certo. Isso daqui é o estado da classe. Isso daqui é o nosso estado do componente funcional. Beleza? Beleza. Agora que vem um negócio aqui, tá? Aqui no componente de classe a gente tem vários métodos desse aqui, ó, tipo componente de mount, componente de mount. A gente tem um componente de update também. Só que no componente funcional a gente tem isso tudo aqui, né? A função desses três aqui a gente tem em um único método, tá? Que é chamado de useEffect, beleza? Esse cara aqui ele faz o trabalho dos três. Oxi. É isso aí. Por exemplo, ó. Primeiro, ó, vamos lá. Eu preciso, né, que quando o componente ele for montado, ele execute, né, um timer para mim, certo? Certo. Beleza. Então, ó, vou fazer assim, ó. Aqui abaixo do meu estado, ó, vou criar aqui, ó, use
state não, desculpa, effect. Use effect, tá? E aqui, ó, eu vou executar ele dessa forma. Ele, como primeiro parâmetro dele, ele aceita uma função. Então, eu vou abrir aqui uma arrow function, tá? Ó, dessa forma. E como segundo parâmetro, eu vou passar aqui, ó, a abertura e fechamento de colchetes, tá? Como se fosse um array, tá? Isso daqui vai dizer para o meu useEffect que eu quero executar o que for aqui que for colocado dentro dele apenas uma vez quando o meu componente for montado na tela. Beleza? Não entendi. Ó, eu coloco aqui o meu useEffect. O primeiro parâmetro dele, eu passo uma função, tá? Que é essa arrow function aqui. E como segundo parâmetro aqui, ó, eu vou passar simplesmente esse array aqui, né? Esse array vazio, vamos dizer assim. Sim. Tá? Por quê? Esse array vazio aqui, ó, ele vai garantir que o meu useEffect vai ser executado somente uma vez que o meu componente for montado na tela. Beleza? Ou seja, tudo que tiver dentro dele só vai ser executado uma vez assim que o componente é montado. Tá? Eu vou mostrar aqui na prática. Aí aqui dentro dele, ó, eu vou dizer o que eu quero que aconteça. Tá? O que a gente quer que aconteça? A gente quer criar um timer ID. Tá? Ele vai ser igual a setInterval e vai executar uma função, beleza? A cada 1 segundo. E essa função, ó, a gente vai precisar criar também, que aqui a gente criou, né? Essa função, eu vou criar ela aqui, ó, acima do useEffect, tá? Porque é uma função que eu vou executar dentro dele. Então eu preciso criar ela em cima do meu useEffect, beleza? Então eu vou criar aqui, ó, const, qual é o nome dela? Tick, né? Tick é igual, ó. Beleza, criei a função, a mesma função que eu criei tá aqui, ó, tá? E aí aqui dentro dessa função eu preciso atualizar o meu estado. Tá vendo que aqui a gente fez, ó, this.setState, abre um objeto, o date, né, que é o nosso estado, aqui, ó. E aí passa para ele uma nova data, beleza? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, só que a diferença é que para a gente atualizar um estado aqui, a gente faz isso aqui, ó, setDate é igual a new date, só isso. Ó, aqui a gente tem 3 linhas, aqui a gente tem uma só. Beleza? Agora a gente vai executar o nosso timer, ou o nosso setInterval dentro do nosso useEffect. Tá? Então aqui, ó, eu vou criar aqui, ó, const timer id é igual setInterval. Ó, o setInterval é a mesma coisa, tá? Ele aceita como primeiro parâmetro, ele aceita uma função, tá? E como segundo parâmetro é um número que vai determinar qual é o tempo que ele vai executar, a cada quanto tempo ele vai executar. Nesse caso aqui ele está 1000, tá vendo? Esse 1000 ele representa 1000 milissegundos. 1000 milissegundos é igual a 1 segundo, tá? Então aqui a gente sempre precisa passar um número em milissegundos, beleza? Então aí aqui, ó, uma função, tá? Essa função ela simplesmente vai executar a minha função tick, tá? Então aqui eu simplesmente vou passar aqui, ó, tick, aqui dentro, executei ela. Segundo parâmetro, eu passo 1000 aqui, que é o meu 1000 milissegundos, beleza? Vamos ver se esse trem dá certo, ó. Tá aí, ó, tá atualizando o meu estado, tá vendo? A cada 1 segundo. Da mesma forma que tava do outro lá. Beleza? Agora, vamos lá. Agora, como é que eu faço para parar o meu intervalo aqui quando o meu componente for desmontado? Se eu não tenho mais um método componente willMount, por exemplo. Ó, aqui no useEffect, tá? Aqui abaixo da função que é... Cadê aqui, ó? Tô no lugar errado. Abaixo da função que a gente executa, para utilizar uma forma que o useEffect ele desmonte tudo, ele pare o meu intervalo assim que o meu componente for desmontado, simplesmente eu preciso fazer isso aqui, ó, return, tá? E aí eu vou pegar e fazer da mesma forma aqui, ó, clear interval, ó, clear interval, e aí eu passo o meu timer ID para dentro dele, ó. Timer ID, que é o que eu criei, a constante que eu criei do meu intervalo aqui em cima. Ó, desculpa, esse return aqui ele tem uma função, tá, galera? Ó, é assim, ó. É uma return, aí vocês abre uma arrow function e passa aqui o clear interval para dentro dela, beleza? Dessa forma aqui, tá? Ó, continua funcionando normal. Beleza?
Vocês viram aqui, ó, a diferença, ó? A gente tem dois métodos aqui de ciclo de vida, tá? A gente tem que usar um construtor para iniciar o nosso estado, tá? Isso daqui é coisa de classe. A gente tem aqui a nossa função, que basicamente chama um this.setState, atualizando o nosso estado, tá? E aqui a gente tem, ó, o nosso estado, a gente tem a nossa função, que simplesmente chama a função para atualizar o estado. A gente tem o useEffect, que quando o componente é montado, ele vai iniciar um intervalo de 1 segundo, executando a função tick que está atualizando o nosso estado. Quando o componente ele for desmontado, simplesmente ele vai retornar aqui um clear interval, limpando aqui o intervalo de 1 segundo do nosso timer. Beleza? Simplesmente isso. E aqui no final, todo o nosso estado está sendo printado na tela. E essas chaves que chama? Colchete? Sei lá, de depois do return. Que é tipo array. Aqui? Isso. Então, Não ó. coloca nada aí. Então, mas esse daqui, ó. Esse cara aqui é para o terceiro método do ciclo de vida. Tá? Quando eu passo um array vazio, quer dizer que eu quero que tudo que aconteça aqui dentro seja executado uma única vez, assim que o meu componente for montado. Se eu não tiver isso aqui, ó, deixa eu ver se dá para mostrar. Que esse exemplo aqui é bem besta, tá? Acho que não vai dar para mostrar porque a gente está trabalhando com intervalo. Mas deixa eu ver uma forma da gente conseguir travar isso aqui. Pera aí. Deixa eu tirar esse. Também não vai. Tem que tentar um exemplo aqui que dá pra gente travar. Deixa eu pensar em alguma coisa. Deixa eu ver, eu vou criar do state data. É que a gente não tá trabalhando com nada assíncrono, cara. Deixa eu tentar lembrar uma forma da gente fazer isso aqui quebrar. Porque, por exemplo, deixa eu lembrar um exemplo aqui. Tem coisas que a gente faz que, se a gente esquecer de passar esses arrays aqui, por exemplo, uma chamada de API, tá? É um exemplo bem simples de explicar. Uma chamada de API, quando a gente trabalha com API, a gente precisa trabalhar de forma assíncrona, tá? Então, quando a gente chama uma API, a gente precisa aguardar a resposta dessa API, tá? Porque a gente está batendo numa requisição via internet. Então, a gente precisa que a requisição chegue no servidor, tá? O servidor processa essa requisição, devolva para a gente e a gente precisa aguardar o retorno do servidor para poder executar nossos próximos passos, tá? Então, por exemplo, se eu quero executar uma chamada de API dentro do useEffect e eu não coloco isso aqui, ó, e essa chamada de API, quando eu recebo os meus dados, eu preciso atualizar um estado local com esses dados para poder exibir esses dados na tela, por exemplo, tá? Se eu não uso esse cara aqui, como eu vou ficar consumindo a API, atualizando o estado, toda vez que o meu estado ele for mudado, se não tiver esses conchetes, esse useEffect ele vai ser executado novamente. E aí você pensa, vai ficar no loop infinito. Toda vez que ele consultou a API, atualizou o estado, o useEffect vai rodar de novo, vai consultar a API de novo, vai atualizar o estado, a gente vai ter um loop infinito, a aplicação vai quebrar, tá? Por conta de memória, a gente vai estourar a memória, e aí vai quebrar a aplicação. Esse é um exemplo mais que na hora que a gente for entrar na API eu posso mostrar na prática para vocês. A gente quebrando uma aplicação, entrando em loop infinito com ela. Não sei se ficou claro. Deixa eu ver se eu consigo. É que Cortou tudo aí no final pra mim. Cortou? Não, mas Cortou aqui pra mim também. Mas cortou bastante o final aí que você tava falando. Nossa, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo simular isso aqui, galera. Ó. Vou mostrar. Eu acho que é sua internet. Vocês estão me escutando? Agora tá melhor aí? Pessoal, tá me escutando? Sim. Boa. Sim. Deve ser minha internet que tá dando umas osciladas aqui. Ó, mas por exemplo, tá? Eu Mas consegui... como o Danilo Ataime falou, tinha dado uma cortada. Ó, aqui galera, eu consegui simular aqui, ó. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem aí? Agora tá dando pra ouvir aí, Guilherme? Sim.
Boa. Ó, eu consegui simular aqui, tá? Ó o que eu fiz, galera, ó. Aqui eu coloquei um alert, beleza? Tá. Coloquei um alert aqui. E aí, como eu falei, tá? O nosso estado date aqui, ele vai ser atualizado a cada 1 segundo, tá? Cada 1 segundo ele vai ser atualizado. Beleza? Aí, olha o que acontece se eu não tenho aqui os meus conchetes aqui depois como segundo parâmetro do meu useEffect. Ó, tá vendo, ó? A cada 1 segundo o meu estado muda. Olha aqui o loop infinito aqui, ó. O meu alert vai ficar sendo executado a cada 1 segundo, ó. Entendi. Entendeu? Agora, se eu coloco aqui os conchetes, ó, o meu alert, ele só vai ser executado... Deixa eu atualizar, porque ele já tava, peraí. Na verdade, não, peraí, que o conchete... Peraí, deixa eu ver se é isso. Aí, tá vendo? Eu quebrei a aplicação, peraí. Deixa eu startar de novo pra ver se para. Ó, vocês viram? Agora o meu alert ele foi executado somente a primeira vez que o componente montou, tá vendo? Entendi. Então é isso daqui que... vocês viram que eu quebrei a aplicação para eu poder voltar a funcionar ela, eu tive que parar e rodar de novo? Uhum. Então Ficou no loop. isso daqui é bem perigoso, tá? Principalmente quando a gente está trabalhando com chamada de API, porque a gente pode a gente pode travar uma API por causa disso, fazendo várias requisições nela em segundos, tá? E a gente quebra a nossa aplicação porque ela vai estourar a memória também. Então, para isso aqui que serve. Agora, Tayane, uma coisa que você falou. Pô, por que eu deixei vazio, né? Vazio quer dizer que quando ele vai ser executado a única vez assim que o componente é montado. Por isso que ele está vazio. Mas vamos supor que eu quero que ele seja executado toda vez que um valor de um determinado estado mudar, por exemplo. Ó, vou dar esse exemplo aqui, ó. Vou tirar esse exemplo do timer, a gente já viu isso, ó. Vou excluir, vou apagar isso aqui, tá? E aí aqui eu vou deixar só um alert aqui, só pra gente ver, ó. Estado atualizado. Vou deixar aqui, ó. E aí eu quero fazer o seguinte, ó. Vou até apagar essa função tick também. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que esse useEffect ele seja executado somente quando o estado date mudar, ó. Então eu vou passar aqui, ó. Eu vou passar dentro desses conchetes aqui, ó. Estado date, ó. Vou passar date, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um botão aqui só pra gente ver isso. Button, type. Button, um clique. E aí eu vou executar um setDate aqui, ó. SetDate e vou passar aqui um new date. Beleza? Ó. E aqui eu fecho o botão. Opa, atualizar, vou colocar atualizar data. Ó. Beleza, ó. A primeira vez ele executou normal, tá? E agora, só que aí, ó, ele executou a primeira vez. Só que agora, mesmo se a gente tivesse o timer, ele não ia executar de novo. Agora, se eu clicar no botão, ó, tá 3. Vamos ver se ele vai mudar, ó. Ó, viu, ó? Ele executou aqui, ó. Ele atualizou o meu estado e executou ali o meu alert que está dentro do useEffect, ó. Estado atualizado. Porque esse daqui, ele seria usando o useEffect como componente did update, tá? Ou seja, quando o estado é atualizado, eu quero que executa uma determinada ação aqui dentro. Certo. Beleza? Vocês viram que em um único useEffect a gente tem todos os ciclos de vida? Aham. E a diferença, tá, pessoal? No componente de classe, a gente só pode usar esses ciclos aqui uma única vez, tá? No componente funcional, com o hooks, a gente pode usar o useEffect várias vezes dentro do mesmo componente, tá? Caralho. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um outro estado aqui, ó. Sei lá, text, tá? Set text, use state, ó, inicia vazio. Aí eu tenho esse cara. Aí eu quero que esse cara aqui, ó, eu vou usar aqui um outro useEffect, ó. useEffect. E esse cara aqui eu vou executar ele assim que ele montar somente. E aí quando ele montar eu quero setar aqui o setText
Só que eu vou colocar aqui só pra vocês verem. Eu vou pôr um set timeout aqui só pra vocês verem ele mudando. Ó. Set timeout. Vou colocar aqui um set timeout de 3 segundos aqui, ó. 3.000 milissegundos. E aí quando esses 3 segundos passar, eu vou dar um set text aqui. Olá mundo. Beleza? E aí eu vou simplesmente printar isso aqui, ó. No lugar dessa data aqui. Ó, text. Olá mundo. E aí eu vou printar aqui também o date aqui só pra gente não perder, que eu esqueci que a gente tava usando ele. To locate o time string. Beleza? Ó, beleza. Tá vendo? Ó lá, ó, vocês viram, ó. 3 segundos. Eu vou até voltar aqui, tá? Ó, tá vazio, ó. 3 segundos o Olá mundo aparece. Vocês viram? Aham. Então, esse daqui ele executou esse useEffect, tá? Depois de 3 segundos, ele setou o estado Olá mundo, que era vazio para Olá mundo. E agora, se eu pegar aqui, ó, e clicar no botão, ó, ele vai executar o meu segundo useEffect. Olha lá, ó, estado atualizado. Ele executou esse aqui agora. Por quê? Esse daqui ele foi executado somente quando eu apertei o botão aqui também, porque eu tô dizendo para ele que assim que o meu estado for atualizado, eu quero que ele seja executado de Ixi, tá novo. cortando. Tá muito ruim aí, pessoal? Tá muito ruim aí, galera? Beleza. Tá cortando de vez em quando. Corta às vezes quando você tá falando. Qualquer coisa eu Só coloco. deu pra entender. Deve ser a minha internet. Se acontecer de novo, eu vou colocar no meu 4G aqui pra ver se melhora, tá? Beleza? Vocês me avisam. Se acontecer de novo, aí vocês me avisam que eu troco aqui pro 4G. Beleza. Show. Mas deu pra entender essa parte aqui, pessoal? Deu, ficou bem mais Deu. claro. Muito mais Deu claro. sim. Show. Então, assim, ó, como eu falei, tá, galera? Vocês ainda vão ver bastante curso que ensina esse modo aqui, tá? O modo de classe. Isso aqui, como eu falei, é bom vocês terem uma noção de como funciona, tá? Não que vocês vão usar isso daqui em projeto novo, tá? Não recomendo, beleza? Mas pode ser que vocês, quando vocês entrarem na área, vocês podem pegar algum projeto que esteja nesse padrão mais antigo, tá? Então é sempre bom saber, pelo menos, como que funciona isso daqui, beleza? Mas Beleza. foco total aí em componente funcional, tá? Pelo amor de Deus, que classe é muito feia. Com certeza. E muito maior também, e pelo visto muito mais difícil de aprender. É porque classe é um negócio complicado, cara. Classe foi feita pra deixar programadores mais... deixar as coisas, o mundo mais complexo pra gente. Beleza? Que mais aí? Morte às classes. Que mais aí que a Morte gente às pode... classes. Que mais aí que a gente pode fazer aí pra tirar dúvidas? Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem? Qualquer coisa, hein? Se tiver com dúvida, Da minha aproveita. parte, não. Agora pra mim já tá mais. Já dá pra abrir bastante a mente. Aí eu completo com a aula passada e segue o baile. Boa, vamos ver mais um exemplo aí de atualizar um estado de array de pessoas, por exemplo? Bora. Adicionando um input e um botão para adicionar pessoas dentro de um array. Bora. Bom, vamos lá. Eu vou apagar isso daqui, ó. Aliás, eu não vou apagar não, tá? Porque eu vou deixar aqui, que é bom, eu não sei se é... Eu vou apagar, depois eu crio uma outra, colocando aqui uns comentários explicando cada coisa disso daqui. Eu acho que é melhor. E também vai estar na aula, né? No vídeo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui, vou deixar o app limpo. Peraí. Ó, deixei limpo, beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um input, tá? Vou criar aqui um input do tipo texto, text, beleza? Com placeholder, insira o nome da pessoa, por exemplo, tá? Ó, criei um input, vou vir aqui, ó, vai estar lá, insira o nome da pessoa, beleza?
E aí aqui eu vou criar um botão do tipo button, tá? E aí aqui esse botão vai ter o nome salvar, só. Ó, tá aqui, ó, salvar, beleza? Agora eu preciso criar um estado para salvar essas pessoas, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar aqui, ó, const, abre e fecha conchetes. Vou colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar aqui users, por exemplo, tá? Set users é o nome da minha função, é igual use state, e eu vou iniciar esse estado como um array vazio, beleza? Agora o que eu preciso fazer, tá? Primeira coisa, além desse estado de usuário, pessoal, eu preciso ter um estado que eu vou armazenar o valor que foi digitado no input, tá? Então eu vou criar aqui, ó, mais um estado, tá? Eu vou chamar ele de user, no singular, set user, é igual use state, e vou iniciar ele como uma string vazia, tá? Aí só pra gente ver o que a gente está digitando, eu vou colocar aqui um H1 e vou colocar aqui, vou passar aqui o estado user para dentro desse H1, tá? E aí para a gente pegar, capturar aqui o valor que está sendo digitado no input, eu vou utilizar o método chamado onChange, tá? Esse onChange aqui. E aí, como eu mostrei nas aulas passadas, a gente precisa de uma função, tá? Essa função vai receber um valor, que eu vou chamar ele de event, tá? E aí, simplesmente, eu vou passar esse event aqui para dentro do meu set user, tá? Então, eu vou executar minha função set user, ó. E aí eu vou pegar, ó, event.target.value, que eu quero pegar o valor que foi digitado dentro do input, tá? Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô pegando o valor digitado dentro do input e tô salvando ele no meu estado, beleza? Até aqui tranquilo? Sim. Boa. Aí agora, ó, se eu for digitando aqui, ó, olha ali meu nome aparecendo ali em cima. Tá vendo? Ele tá atualizando o meu estado. Ó, beleza? Tudo que eu for digitando em tempo real vai atualizando na página pra mim. Então isso daí, tipo, acontece quando, que nem lá, você tá criando um aplicativo de banco qualquer, e aí você tá criando os seus dados, por exemplo, na hora de fazer o cartão, e aí vai digitando o seu nome na imagem do cartão, mais ou menos isso daí. Isso daí. Certo. É bem assim. A gente pode até fazer um exemplo desse na próxima aula, hein? Criar uma interfacezinha aqui de um cartãozinho e aí a gente faz um formulário que parte como se fosse um cadastro de cartão. Sim. Aí dá pra trazer na próxima aula pra gente fazer isso aí, é bem legal. Beleza. Show. Então beleza, eu já tô salvando o valor digitado no estado, tá? Aí agora, o que eu preciso? Eu preciso que quando eu terminar de digitar e eu clicar nesse botão salvar, ele pegue esse valor que foi digitado, tá? Que está salvo aqui dentro do user, e adicione dentro do meu array users, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou criar uma função aqui, ó. Vou chamar ela de handle save user, tá? Como eu falei para vocês na aula passada, esse handle aqui basicamente referencia, tá? Isso daqui não é uma coisa que eu costumo fazer, tá? Mas vai de programador para programador. Mas esse handle aqui, ó, eu estou referenciando que essa função é uma função que ela é executada através de uma ação do usuário, tá? Ou seja, o usuário vai clicar no botão e vai executar ela. Então eu deixo esse nome handle só para diferenciar mesmo, tá? Aí eu vou abrir uma função, eu vou criar uma função normal, tá? E aí a primeira coisa que eu quero verificar, tá? Eu quero salvar o nome que foi digitado aqui, só que eu quero verificar se ele está vazio. Porque se ele estiver vazio, eu não vou salvar um nome vazio no meu estado, tá? Então, primeira coisa, eu vou criar um if aqui dentro, ó. E eu vou verificar, ó. E o user é vazio. Para eu verificar se o user é vazio, simplesmente eu faço uma negativa do meu estado aqui, ó. Para fazer isso, eu uso aqui, ó, sinal de exclamação e passo aqui, ó, user, tá? Isso daqui está dizendo, se o user for vazio, ele vai cair dentro desse if aqui, tá? E aí, basicamente, o que eu faço? Ó, return alert informe o nome do usuário, por exemplo.
tá? Para ele mostrar uma mensagem caso o usuário seja vazio quando essa função for executada, beleza? Vamos testar isso aqui, ó. Para fazer essa função executar, aqui no meu button, eu vou chamar aqui, ó, onClick. Ó, eu vou executar a função aqui, ó, handle save user, tá? Só isso, beleza? Feito isso aqui, ó, se eu clicar, ó, o nome do usuário tá vazio, ó, não preenchi nada. Olha lá, ó, ele mostra a mensagem. Agora, se eu digitar alguma coisa aqui dentro, olha lá, ó, não mostra mais nada, ou seja, ele não caiu dentro do if, beleza? Se ele não caiu dentro do if, simplesmente eu posso chegar aqui agora e atualizar o meu estado de usuários, tá? Dessa forma, ó, set users, tá? O meu estado ele é um array. Então, para eu atualizar ele, o que eu preciso fazer? Ó? Primeiro, eu vou criar um array novo, tá? Ou seja, é como se eu estivesse atualizando para um array vazio. Só que aí, ó, dentro desse array, o que eu vou fazer? Eu quero pegar todos os usuários que já estão cadastrados aqui, tá? No começo ele sempre vai ser vazio, mas pode ser que eu esteja cadastrando um quarto usuário aqui na minha lista, por exemplo. Então eu preciso capturar os usuários que já estão cadastrados e salvar eles também dentro desse array. Porque na hora que eu fizer um set user, eu vou substituir tudo que tem aqui dentro, tá? Então se eu simplesmente chegar e passar o valor do meu novo item aqui para dentro, ele simplesmente vai pegar e vai substituir o meu último usuário adicionado. Tá? E aí para fazer isso, ó, eu abro uma array, dentro dele eu vou abrir um objeto, apesar que esse daqui é um array de string, né? Não, array de string, eu não preciso disso. Simplesmente eu vou fazer assim, ó, se fosse objeto eu precisar. Eu vou usar aqui, ó, o meu spread operator, tá? Que é os 3 pontinhos, e vou chamar o meu estado users, tá? E aí, ó, vírgula, agora eu quero salvar o novo usuário, então eu vou passar aqui, ó, user, tá? Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um novo array, tá? Estou pegando todos os valores de dentro do meu array original, tá? E salvando aqui dentro desse array, e, além disso, eu estou salvando o meu novo valor aqui dentro dele também, beleza? Então, ó, se eu atualizar agora, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um console.log, ó, no meu users, tá? Só para a gente ver o array sendo montado. Eu vou abrir aqui o console. Ó. Oh, meu Deus, fechei. Pera aí. Ó, tá aqui, ó, console. Tá beleza, ó, o meu array aqui ele tá vazio, tá vendo? Ó, length 0. Beleza? Uhum. Vou atualizar aqui para ficar zerado ali, ó. Tá aqui, ó, tá 0, tá zerado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui uma... Ó, tá vendo que ele tá executando várias vezes ali, ó? O meu array? Beleza, não tem nada. É porque ele tá executando várias vezes porque eu tô executando ele dentro do meu componente sem utilizar um useEffect, por exemplo. Eu poderia utilizar um useEffect aqui, ó, pra isso não acontecer, ó. Ó, useEffect. E aí aqui o que eu ia passar aqui dentro? Eu quero mostrar esse console log somente quando o meu estado users for alterado. Então eu posso fazer isso aqui, ó, users. Olha para vocês verem a diferença, ó. Vou atualizar de novo. Agora eu vou digitar no meu nome, olha lá, não aparece mais, ó. Só vai aparecer quando eu clicar no botão salvar. Ó, salvei, olha lá o meu user. O meu usuário foi adicionado. Agora o meu array não é mais vazio, ele tem uma string dentro dele. E aí, vocês viram que quando eu cliquei em salvar, ele não limpou aqui, né? Porque a gente precisa também limpar, ó. Então aqui, ó, depois que o meu estado ele foi setado, o meu usuário ele foi setado dentro do meu estado, eu vou dar um set user, tá? E vou deixar ele como uma string vazia novamente. Então aqui, ó, tô pegando e voltando ele para o estado original dele. Ou seja, vou fazer de novo, ó. Tá vazio, ó. Quando eu clicar em salvar, ele vai salvar o valor no estado e vai limpar o campo para mim, ó. Ele não limpou aqui. Ó, outra coisa que eu esqueci, tá, pessoal? Vocês viram que ele não limpou aqui, ó. Por quê? Aqui no input, a gente tem um onChange, a gente precisa do value também, tá? O value, ele basicamente armazena o valor que a gente digitou. Então, eu simplesmente pego aqui e passo o user para dentro dele, tá?
E aí agora, ó, eu vou limpar aqui, vou atualizar. Agora, vamos lá, ó. Augusto, ó. Salvei, agora sim ele limpou tudo, tá vendo? E aí eu tá aqui, ó, uma pessoa no meu array, ó. Agora se eu pegar aqui, ó, digitar aqui, ó, tá? E desculpa se eu digitar errado, tá? Ó, Tá certo. beleza, ó, vou salvar, ó. Ó, tem 2 agora, tá vendo, ó? Eu Aham. vou colocar aqui, ó. Ó, 3. Ó, Guilherme. 4. Aí vem Danilo, ó. Ó lá, salvei o nome de todo mundo. Tá vendo? E agora eu quero exibir isso daqui na tela de acordo eu for salvando, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um HR só pra separar uma linha. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mapear o meu array de usuários para cada vez que eu adicionar um usuário, ele aparecer na tela em tempo real pra gente. Vamos lá. Primeiro, eu preciso mapear o array. Então, eu vou abrir fecha-chaves, tá? Para escrever JavaScript aqui dentro. E aí eu vou fazer o que, ó? Users.map, tá? Eu não vou usar o nome user porque ele já está sendo usado como um estado, tá? Então eu vou utilizar aqui item só. E aqui eu vou pegar o index dele, tá? Então abrir aqui e aqui simplesmente eu vou retornar como um abertura e fechamento de parêntese, porque aqui eu esqueci do parêntese também, tá? Que precisa. Eu vou retornar como abertura e fechamento de parêntese, porque eu quero que ele seja, ele simplesmente printe alguma coisa em tela para mim. Então aqui eu vou passar o que? Eu vou passar aqui um H3, por exemplo. E aí para dentro de cada H3 desse aqui, eu vou simplesmente printar o nome da pessoa que foi adicionada, tá? E aí, como eu falei, como eu estou mapeando um objeto e ele vai ter vários itens iguais, eu preciso de uma chave primária. Então aqui dentro eu vou passar um key, tá? E esse key ele vai ser o index, beleza? Esse index aqui. Show? Ó, vamos lá, agora eu vou até tirar daqui que a gente não precisa mais do console. Eu vou adicionar aqui de novo, ó. Adicionei, ó, salvei, ó lá, meu nome foi aqui pra baixo. Agora vamos lá, ó. Ó o nome da Tayane foi ali pra baixo também. Aí vem, ó. Ó lá, mais um. Ó. Beleza? Ó, montei uma lista de usuário. Deu pra sacar? Deu. Entenderam para que a gente usa aqui o spread operator? Para trazer os valores que já estão armazenados antes de adicionar o novo valor dentro do nosso estado? Porque ó, é o que eu mostrei pro pessoal na aula passada. Ó, se eu tirar isso aqui, por exemplo, ó, o que acontece, ó. Vamos lá, vou salvar aqui, ó. Meu nome. Ó, beleza, salvou. Agora se eu pegar e salvar o do Guilherme, por exemplo, ó, ele substituiu o meu nome pelo do Guilherme. Ele não salvou um novo valor ali dentro, ele simplesmente fez uma substituição. E para eu salvar, para eu pegar os valores anteriores, eu simplesmente uso o spread, tá? E pego o estado da onde eu quero pegar esses valores que já estavam salvos. Certo. Beleza? Ó, teste. Olha lá, agora ele mantém. Simples assim. 3 pontinhos. Hã? 3 pontinhos, acabou. É, isso aí, 3 pontinhos. Os nomes são difíceis no começo, mas é isso aí. Deu para entender, pessoal? Deu sim. Alguma dúvida? Isso é basicamente o que acontece quando você está salvando dados num formulário, né? Isso, basicamente isso. A diferença é que aqui, ó, ao invés de estar armazenando isso daqui, ó, nesse estado users, por exemplo, no lugar desses 7 users aqui, a gente estaria conectando em uma API e mandando esses dados para lá para eles serem salvos em um banco de dados, por exemplo. Massa. Deu para sacar? Deu para entender certinho aí? Alguém tá com dúvida ainda em alguma parte? Agora eu tô de boa. Hã? Agora eu tô de boa com relação a isso. Ah, show de bola. Mais alguma coisa que vocês relembrem aí que ainda ficou meio obscuro assim, que vocês queiram que eu explique novamente?
Comigo não. Por enquanto tá tranquilo. Jéssica, tá de boa também? Deu pra pegar? Travou tudo. Show. Bom, deixa eu ver. Então, na próxima aula, dá pra gente fazer esse esqueminha do cartão, né? Criar aqui uma interfacezinha bem besta mesmo. Tipo, professora, que travou tudo aqui, daí eu não consegui abrir o áudio. Tranquilo, tranquilo. Na próxima aula a gente cria então uma interfacezinha bem besta aqui, como se tivesse um cartãozinho, tá? Onde quando a gente for digitando esses dados, ele vai preenchendo os dados nesse cartão. E aí a gente faz isso daqui, ó, de salvar os dados no cartão. Ah, inclusive, ó, não sei. Ou a gente faz isso na próxima aula, além da gente fazer na próxima aula, ou vocês podem fazer como um desafio também. O que vocês acham? Ah, não, muito complexo. Onde que eu vou arrumar o cartãozinho? Não precisa ser tipo, se quiser fazer, pode fazer tipo, só mostrando mesmo os dados em tela, como a gente fez aqui, ó. Não precisa Eu gostei da ideia. Não precisa estar num cartão, não. No cartão Eu achei uma boa também. Mas poderia, tipo, vocês vão digitando os dados do cartão e ele vai mostrando na tela aqui, ó. Não tem problema, não precisa estar formatado nem nada. É mais para usar o conceito de estado do React mesmo. Perfeito. Não precisa nem fazer CSS nem nada. Pode ser do jeito que a gente fez aqui, ó. Beleza, porque CSS, se eu ficar no CSS, meu Deus, eu só fico no CSS. O tal do toque. Não queria que tivesse precisa. dado certo o meu lá pra treinar o Style Company. Mas... Qualquer coisa, ô Guilherme, enquanto eu vejo para você essa solução, tenta instalar com o NPM mesmo. Eu vou tentar. É que eu não tinha tentado ainda não. Eu queria instalar com Yarn, mas ficou dando erro. Não, Talvez tenta com o vale. NPM, aí eu vou ver para você essa solução e te mando. Aí depois é só você rodar um Yarn que ele vai substituir tudo. Aham. Mas tipo, não fica dando erro, né? Se eu ficar usando o Yarn e o NPM. Não fica não, normal. Pode usar normal. Uhum. É que eu não tentei não, porque quando eu tentei lá, depois de um tempo mexendo aqui no notebook, ele pediu uma atualização, eu deixei ele atualizando. Ó, a única diferença que vai ter, ó, por exemplo, eu iniciei esse projeto com Yarn, ó. Se vocês verem aqui, ó, ele cria pra mim, apesar que esse daqui, não, acho que ele iniciou com NPM, ó. Porque ó, o NPM ele cria esse package -lock.json aqui, ó, que é onde fica armazenadas as versões das nossas bibliotecas, tá? Mas, por exemplo, se eu chegar aqui e rodar um Yarn agora, ó, dentro do meu projeto, ele vai baixar novamente todas as dependências, substituir as que o NPM instalou, tá? Aqui na Node Modules. Só que aí quer ver, ó, no final. Esperar terminar aqui. Como ele vai baixar todas, demora um pouquinho. Pronto. Aqui, ó, ele criou esse arquivo yarn.lock, que é basicamente a mesma coisa do arquivo package-lock.json, tá? Só que quando a gente usa yarn, ele cria esse arquivo, quando usa npm, ele cria esse arquivo aqui, ó, de gestão. Beleza? Então, tipo, você pode usar normal. Aí depois, se eu quiser rodar um npm aqui, vai funcionar. Install foi? Hã? Colocar só yarn install foi? Você pode colocar ou yarn install, tá? Tanto faz. Ou simplesmente você pode só rodar o comando yarn. Ele já vai, por padrão, ele já roda yarn install, só de fazer yarn aqui. Ah, pode crer. Agora, se você quer adicionar uma biblioteca, somente uma biblioteca, é yarn add, tá? Yarn add e o nome da biblioteca. Uhum. Beleza? Ou npm i, né? Ou install, ou i é só a abreviação de install e o nome da biblioteca. Eu não sabia dessa, que você podia abreviar. Sim, o install pode. Você coloca só npm i e o nome da biblioteca aqui que ele vai instalar, normal. Eu sei do outro, é tipo... version também é -v, ou é o nome completo, ou é só -v? Então, tem algumas que funcionam, tipo o Node, por exemplo. Ele funciona só com -v, tá? Eu não lembro, deixa eu ver o Java.
Ó, o Java já não funciona, por exemplo. Ó, o Java eu tenho que rodar ele tipo Java --version para trazer a versão do Java, por exemplo. Então tem algumas bibliotecas que funcionam com "-v" somente, mas tem umas que não. Uhum. Da hora. Beleza? Beleza. Então vamos lá, galera. Vamos fazer esse desafiozinho aí, ó. Basicamente, basicamente vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, para armazenar cartões, tá? A diferença é que vocês vão ter vários inputs. Porque um cartão ele tem que ter o número do cartão, o nome o nome impresso no cartão, a data de validade e o código de segurança. Então são 4 inputs que vocês vão ter, tá? Cada um desses inputs vai ter um estado para ele, beleza? Cada um vai ter um estado apartado para ele, tá? Vocês vão ter um botão que quando clicar nesse botão vai executar uma função igualzinha essa aqui, tá? Que vai basicamente ter um outro estado, que vai ser um estado de array, um array de cartões, pode se chamar de cartões ou cards, tanto faz. E aí quando for clicado no botão, vai simplesmente verificar primeiro, todos os campos foram preenchidos? Se não, vocês vão mostrar um alert. Se foi preenchido, vocês vão fazer basicamente isso aqui, ó. Usar o spread, tá? Para salvar os dados dentro do array de cartões. Certo. Beleza? Aham. Beleza. Então, vamos tentar fazer isso aí. Aí na próxima aula a gente já até dá uma revisada, ver como é que vocês foram e aí, dependendo de como estão as coisas, se vocês estão conseguindo entender de boa e fazer tranquilo, a gente já avança aí para um próximo nível aí. Beleza. Perfeito. Fechou? Então, acho que é isso, galera, por hoje, hein? Vamos tentar aí, tentem aí esse final de semana, na hora que vocês estiverem tranquilo aí, conseguir um tempinho. Tenta fazer esse desafiozinho aí que vai ser legal para colocar na prática mesmo o que a gente viu sobre estados aqui. Beleza. Beleza? Beleza. Então, Boa noite. obrigado aí, pessoal. Boa noite a todos e até a Boa próxima. noite. Até. Boa noite. Valeu, galera. Valeu. Valeu.